Os 12 apóstolos, chamados por Jesus, transformados pela fé. Imagine andar sobre as águas e poucos segundos depois começar a afundar por medo. Imagine prometer fidelidade a Jesus e horas depois dizer 3 vezes que nunca o conheceu. Agora imagine isso, mesmo depois de todos esses erros. Jesus ainda escolheu esse homem para liderar a igreja. Por quê? Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas imperfeitas. E hoje você vai conhecer a história de Pedro, o discípulo impulsivo que caiu, chorou, mas se tornou um dos maiores líderes da história do cristianismo. Então fique neste vídeo até o final, porque talvez a história de Pedro tenha mais a ver com você do que imagina. Antes de continuar, se você quer acompanhar a história dos outros 11 apóstolos todas as manhãs aqui no canal, clique no botão de inscrever-se agora para não perder o próximo episódio. Estamos muito perto de alcançar nossa meta de inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Antes de ser chamado Pedro, ele se chamava Simão. Era apenas um pescador simples, sem posição importante, sem influência, sem estudo religioso. Mas um dia, Jesus olhou para aquele homem comum e viu algo que ninguém mais enxergava. Jesus viu propósito. Pedro era intenso, impulsivo, agia antes de pensar. Foi ele quem saiu do barco para andar sobre as águas. Mas também foi ele quem começou a afundar quando olhou para o medo em vez de olhar para Jesus. E talvez muitos de nós sejamos assim. Começamos cheios de fé, mas afundamos quando os problemas aparecem. Pedro também foi o discípulo que puxou a espada para defender Jesus. Mas poucas horas depois, negou Cristo 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro percebeu o que tinha feito, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Imagine a dor daquele momento, a culpa, a vergonha, o sentimento de fracasso. Talvez Pedro tenha pensado que Jesus nunca mais o usaria. Mas o mais poderoso da história vem depois. Jesus não desistiu dele. Depois da ressurreição, Jesus encontrou Pedro novamente, não para humilhá-lo, mas para restaurá-lo, porque o amor de Deus é maior do que os nossos piores erros. Talvez existam pessoas assistindo este vídeo que também se sentem como Pedro, pessoas que erraram, que falharam, que se afastaram de Deus em algum momento, pessoas que hoje carregam culpa dentro do coração. Mas escute isso, Jesus não desistiu de Pedro e também não desistiu de você. Porque os seus erros não têm poder para destruir o propósito que Deus preparou para a sua vida. Pedro caiu, mas levantou novamente e se tornou um homem tão cheio da presença de Deus que multidões passaram a ouvir suas palavras. O homem que teve medo se tornou símbolo de coragem. O homem que negou se tornou líder. Porque Deus transforma pessoas quebradas em testemunhos vivos. Oração final. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que nossos erros não são maiores do que a Tua graça. Fortalece aqueles que estão se sentindo culpados ou distantes da Tua presença. Assim como o Senhor restaurou Pedro, restaura também os corações que estão cansados e feridos. Ensina-nos a confiar mais no Teu amor do que nas nossas falhas. E ajuda-nos a permanecer firmes mesmo depois das quedas. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus falou com você através deste vídeo, escreva "Jesus não desistiu de mim" nos comentários. E se você quer acompanhar a série completa sobre os 12 apóstolos, inscreva-se agora no canal para não perder os próximos episódios. Amanhã vamos conhecer André, o homem que apresentou Pedro a Jesus e mudou a história em silêncio. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Você já sentiu que faz muito, mas quase ninguém percebe? Já teve a sensação de que outras pessoas recebem os créditos enquanto você trabalha em silêncio?
Se sim, a história de André vai tocar profundamente o seu coração, porque André nunca foi o apóstolo mais famoso, nunca liderou multidões, nunca ocupou o centro das atenções, mas foi justamente ele quem apresentou Pedro a Jesus. E sem André, talvez nunca tivéssemos conhecido um dos maiores líderes da igreja primitiva. Hoje, você vai descobrir como Deus usa pessoas que servem longe dos holofotes. E talvez perceba que o seu trabalho silencioso tem muito mais valor do que imagina. Antes de seguir Jesus, André já era um homem que buscava a Deus. Ele era discípulo de João Batista. Enquanto muitos procuravam fama, poder ou reconhecimento, André procurava a verdade. E um dia, tudo mudou. João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Naquele momento, André compreendeu que havia encontrado aquilo que procurava e imediatamente decidiu seguir Jesus. Mas observe algo interessante. A primeira atitude de André não foi pensar em si mesmo. Ele correu para encontrar seu irmão, Simão Pedro, e disse: "Nós encontramos o Messias." Foi André quem levou Pedro até Jesus, e isso mudou a história, porque Deus usaria Pedro para pregar a multidões, liderar a igreja e influenciar gerações. Mas tudo começou com um homem disposto a conduzir outra pessoa até Cristo. Existe algo muito especial sobre André. Sempre que ele aparece na Bíblia, está levando alguém para perto de Jesus. Foi assim com Pedro. Foi assim com o menino dos 5 pães e 2 peixes. Foi assim durante todo o seu ministério. André entendia algo que muitas pessoas esquecem. O propósito não é ser visto. O propósito é servir. Vivemos em uma época onde todos querem aparecer. Todos querem reconhecimento. Todos querem aplausos. Mas André nos ensina que Deus também trabalha através daqueles que servem em silêncio. Pessoas que oram pelos outros, que ajudam sem receber elogios, que fazem o bem mesmo quando ninguém está olhando. Talvez você seja uma dessas pessoas. E talvez hoje Deus esteja lembrando você de que nada do que é feito com amor passa despercebido aos seus olhos. Quantas vidas foram transformadas porque André decidiu apresentar uma única pessoa a Jesus? Ele nunca imaginou o impacto daquela decisão. E talvez você também não consiga enxergar o impacto das suas atitudes hoje. Uma palavra de encorajamento, uma oração, um gesto de amor, um convite, tudo isso pode mudar uma vida para sempre. Porque Deus não mede importância da mesma forma que o mundo mede. O mundo valoriza quem aparece. Deus valoriza quem permanece fiel. André nos mostra que os bastidores de Deus podem ser o lugar onde os maiores milagres começam. Oração final. Pai amado, obrigado pelo exemplo de André. Ensina-nos a servir sem buscar reconhecimento. Ajuda-nos a permanecer fiéis, mesmo quando ninguém percebe nossos esforços. Que possamos levar pessoas para mais perto de Ti, através das nossas palavras e atitudes. Fortalece aqueles que estão cansados de fazer o bem, sem receber valorização. Lembra-nos que o Senhor vê cada gesto, cada oração e cada ato de amor, e que nada feito para a Tua glória é em vão. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus vê o que faço em silêncio. E se você está acompanhando a série dos 12 apóstolos, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Amanhã vamos conhecer Tiago Maior, um homem de temperamento tão forte que Jesus lhe deu um apelido impressionante, Filho do Trovão. E você vai descobrir como Deus transformou sua impulsividade em coragem para entregar a própria vida pelo Evangelho. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe sua vida. Você já disse ou fez algo no calor da emoção e depois se arrependeu?
Já sentiu uma raiva tão grande que parecia impossível controlar? Então, a história de hoje é para você. No terceiro episódio da nossa série sobre os 12 apóstolos, vamos conhecer um homem tão explosivo que o próprio Jesus lhe deu um apelido impressionante, Filho do Trovão. Mas o mais incrível não é quem Tiago era, é quem ele se tornou, porque Deus transformou seu temperamento impulsivo em coragem para viver e morrer pelo Evangelho. E essa transformação pode ensinar algo poderoso para todos nós. Tiago era pescador, irmão de João, filho de Zebedeu, e fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, ao lado de Pedro e João. Ele testemunhou milagres extraordinários, viu a ressurreição da filha de Jairo, presenciou a transfiguração e esteve ao lado de Cristo em momentos que poucos tiveram o privilégio de viver. Mas Tiago tinha um problema: seu temperamento. Certa vez, quando uma aldeia samaritana recusou receber Jesus, Tiago e João ficaram indignados. Tão indignados que perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Imagine isso. Eles queriam destruir uma cidade inteira. Por isso Jesus os chamou de filhos do trovão, homens cheios de paixão, cheios de energia, mas ainda sem controle. E foi justamente esse coração que Jesus começou a moldar. Antes de continuar, se você está chegando agora, essa é a nossa série especial sobre os 12 apóstolos. Os episódios 1 e 2 já estão disponíveis aqui no canal. No primeiro episódio conhecemos Pedro, o homem que viveu entre o medo e a fé. No segundo episódio, conhecemos André, o homem dos bastidores que levou pessoas até Jesus. Então, se você ainda não assistiu, aproveite para ver os episódios anteriores e acompanhar essa jornada desde o começo. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos próximos capítulos. Agora, vamos continuar. Jesus não tentou apagar a personalidade de Tiago. Ele transformou sua direção. A mesma intensidade que antes queria destruir passou a ser usada para anunciar o reino de Deus. A mesma coragem impulsiva passou a ser usada para defender a verdade. Tiago aprendeu que a força não estava na violência, mas no amor, na entrega, na obediência. E quando o Evangelho começou a se espalhar, ele se tornou um dos líderes mais corajosos da igreja primitiva. Talvez você também tenha um temperamento forte. Talvez lute contra a impaciência, contra a impulsividade, contra palavras ditas sem pensar. Mas a história de Tiago nos mostra algo importante. Deus não rejeita pessoas imperfeitas. Ele transforma pessoas imperfeitas. Aquilo que hoje parece um defeito sem solução pode se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Se Deus transformou um filho do trovão em um herói da fé, Ele também pode transformar você. Pai amado, obrigado porque o Senhor não olha apenas para quem somos hoje, mas para quem podemos nos tornar em Tuas mãos. Assim como transformaste a vida de Tiago, transforma também o nosso coração. Ajuda-nos a controlar nossa impulsividade, nossa ira e nossas fraquezas. Que a paixão que temos seja usada para Te servir e para abençoar outras pessoas. Dá-nos coragem para permanecer firmes na fé e ajuda-nos a viver de forma que honre o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Tiago foi tão fiel ao Evangelho que se tornou o primeiro dos 12 apóstolos a entregar sua vida por Cristo. No ano 44 d.C., foi morto pela espada por ordem do rei Herodes Agripa. O filho do trovão se tornou um dos maiores exemplos de coragem da igreja primitiva. Mas você sabia que seu irmão João tinha exatamente o mesmo temperamento explosivo? E mesmo assim, teve um destino completamente diferente. Enquanto Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, João foi o último. Amanhã vamos conhecer a incrível história do discípulo amado. João, do filho do trovão ao apóstolo do amor. Nos vemos no próximo episódio.
Que Deus abençoe sua vida. Como um homem explosivo, impulsivo e cheio de orgulho se tornou o maior símbolo de amor de toda a Bíblia, a história de João é uma das transformações mais impressionantes entre os 12 apóstolos. Ele começou sua jornada sendo chamado de Filho do Trovão, mas terminou conhecido como o discípulo amado. Foi o único apóstolo que permaneceu ao lado de Jesus durante a crucificação. O único que recebeu uma missão especial diretamente da cruz. E o único dos 12 que morreu de velhice. Hoje, você vai descobrir o segredo que transformou João para sempre. João era irmão de Tiago Maior, que conhecemos no episódio anterior. Os dois eram pescadores, os dois tinham um temperamento forte e os dois receberam de Jesus o apelido de Filhos do Trovão. Certa vez, ficaram tão indignados com uma cidade que rejeitou Jesus que sugeriram fazer descer fogo do céu sobre aquelas pessoas. Mas Jesus tinha outros planos para João. Enquanto caminhava ao lado do Mestre, algo começou a mudar dentro dele. João não apenas seguia Jesus, ele se aproximava de Jesus, ele observava, aprendia, escutava e permitia que o amor de Cristo transformasse seu coração. A amizade entre eles se tornou tão profunda que durante a última ceia, João estava ao lado de Jesus. E quando chegou o momento mais difícil da história, João permaneceu. Antes de continuarmos, se você está chegando agora ao canal, essa é a nossa série especial sobre os 12 apóstolos. Já conhecemos Pedro, o homem que viveu entre o medo e a fé. Conhecemos André, o homem dos bastidores. E vimos a impressionante transformação de Tiago Maior, o Filho do Trovão. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, aproveite para maratonar a série e acompanhar cada história desde o começo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Quando Jesus foi preso, quase todos os discípulos fugiram. O medo tomou conta deles, mas João estava lá, aos pés da cruz, assistindo aos últimos momentos de Cristo. Foi então que Jesus olhou para sua mãe, Maria. Depois olhou para João e disse: Filho, eis aí tua mãe. Naquele instante, Jesus confiou o cuidado de sua própria mãe a João. Uma demonstração extraordinária de confiança. João não era mais apenas um discípulo, era alguém em quem Jesus podia confiar até o fim. Talvez o maior milagre da vida de João não tenha sido sobreviver às perseguições. Talvez tenha sido a transformação do seu coração. Porque ele aprendeu algo que mudou tudo. O amor é mais forte que a força, mais forte que o orgulho, mais forte que a raiva, mais forte que o medo. E foi esse amor que o acompanhou durante toda a sua vida. Anos depois, já idoso, João continuava repetindo a mesma mensagem. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele havia entendido o coração de Cristo. Pai amado, obrigado pelo exemplo de João. Obrigado porque o Senhor transforma corações. Assim como transformaste um filho do trovão no apóstolo do amor, transforma também a nossa vida. Ajuda-nos a amar mais, perdoar mais, servir mais e permanecer fiéis, mesmo nos momentos difíceis. Que possamos caminhar tão perto de Ti que o Teu amor molde completamente quem somos. Em nome de Jesus, amém. João sobreviveu a perseguições, prisões e exílio. Segundo a tradição cristã, tentaram matá-lo em óleo fervente, mas ele sobreviveu. Mais tarde foi enviado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. E enquanto todos os outros apóstolos morreram como mártires, João viveu até a velhice. Mas amanhã vamos conhecer um homem completamente diferente. Um apóstolo que gostava de números, cálculos e lógica. Alguém que sempre tentava encontrar explicações racionais para tudo. No próximo episódio, vamos conhecer Filipe, o homem da lógica que aprendeu a confiar pela fé.
Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like e seu motivo de oração nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor de Deus pode transformar qualquer coração. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a série dos 12 Apóstolos. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe sua vida. Você é do tipo de pessoa que gosta de planejar tudo, que faz contas, calcula riscos e tenta encontrar uma explicação para cada situação. Talvez você se identifique muito com o apóstolo que vamos conhecer hoje. No 5º episódio da nossa série sobre os 12 apóstolos, vamos falar sobre Filipe, um homem inteligente, racional, prudente, mas que precisou aprender uma lição que mudaria sua vida para sempre. Nem tudo pode ser explicado pela lógica humana. Porque quando Deus entra na equação, o impossível deixa de ser impossível. Filipe era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele conhecia as Escrituras e era um homem observador, mas sua mente funcionava de forma prática. Ele gostava de analisar as situações, de calcular possibilidades, de encontrar soluções. E foi justamente por isso que Jesus decidiu testá-lo. Certa vez, uma multidão de mais de 5.000 pessoas acompanhava o mestre. O dia estava terminando e todos estavam com fome. Então Jesus olhou para Filipe e perguntou: onde compraremos pão para alimentar toda essa gente? A pergunta parecia simples, mas era um teste. E Filipe respondeu exatamente como alguém lógico responderia. Ele fez as contas, calculou os custos, analisou o problema e concluiu: 200 denários não seriam suficientes para que cada pessoa recebesse um pequeno pedaço. Para Filipe, a situação era impossível. A conta não fechava. Os recursos eram insuficientes. Não havia solução. Se você está acompanhando nossa série dos 12 Apóstolos, deixe seu comentário dizendo qual personagem mais chamou sua atenção até agora. Já conhecemos Pedro, André, Tiago Maior e João. E ainda temos muitas histórias incríveis pela frente. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, aproveite para maratonar a série e não perder nenhum detalhe dessa jornada. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios. O problema de Filipe não era a falta de inteligência, era olhar apenas para os recursos humanos. Ele enxergava o tamanho da multidão, mas esquecia de olhar para o tamanho de Deus. E muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Olhamos para nossas limitações, para nossa conta bancária, para nossos problemas, para nossas dificuldades. E concluímos: não tem jeito, não vai dar certo, é impossível. Mas Deus trabalha além daquilo que conseguimos enxergar. Naquele dia, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, agradeceu e alimentou milhares de pessoas. A lógica dizia que não era suficiente, mas a fé mostrou que era mais do que suficiente quando estava nas mãos de Deus. Talvez exista algo na sua vida que parece impossível neste momento. Uma porta fechada, uma enfermidade, uma preocupação financeira, um problema familiar. E talvez você esteja fazendo contas como Filipe, tentando entender como tudo será resolvido. Mas Deus continua sendo especialista em realizar aquilo que não conseguimos explicar. A fé não ignora a realidade. Ela apenas reconhece que Deus é maior que a realidade que estamos enfrentando. Pai amado, obrigado porque o Senhor continua realizando milagres. Perdoa-nos pelas vezes em que olhamos apenas para os problemas e esquecemos de olhar para Ti. Ajuda-nos a confiar mais, a depender mais da Tua direção, a acreditar que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que imaginamos.
Entrega-te nossos desafios, nossos medos e nossas preocupações. Que a nossa fé seja maior que as nossas dúvidas. Em nome de Jesus. Amém. Filipe aprendeu que a lógica humana tem limites, mas o poder de Deus não. Depois daquele encontro com Jesus, ele dedicou sua vida à pregação do Evangelho e permaneceu fiel até o fim. Mas você sabia que foi o próprio Filipe quem apresentou o próximo apóstolo a Jesus? Um homem extremamente sincero. Tão sincero que, quando ouviu falar de Jesus, perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No próximo episódio, vamos conhecer Bartolomeu, também chamado Natanael. Um homem sem falsidade, cuja honestidade chamou a atenção do próprio Jesus. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários: com Deus, o impossível é possível. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma situação difícil. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a série dos 12 apóstolos. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe sua vida. Você já julgou alguém antes mesmo de conhecê-lo? Bartolomeu fez exatamente isso com Jesus, mas bastou um único encontro para sua vida mudar para sempre. Hoje, vamos conhecer a história do homem que teve um segredo revelado pelo próprio Cristo. Quando Filipe encontrou Jesus, correu para contar a novidade a Bartolomeu. Encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Mas Bartolomeu respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele tinha preconceitos sobre aquela cidade. Mesmo assim, aceitou o convite de Filipe para conhecer Jesus. Quando o viu chegando, Jesus declarou: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Surpreso, Bartolomeu perguntou: de onde me conheces? Então Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aquilo era algo muito pessoal, algo que somente Bartolomeu e Deus sabiam. Naquele momento, ele entendeu que estava diante do Messias. Chegamos à metade da nossa série sobre os 12 apóstolos. Já conhecemos Pedro, André, Tiago Maior, João e Filipe. Se você perdeu algum episódio, aproveite para maratonar a série. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Bartolomeu nos ensina que Deus conhece o nosso coração, conhece nossas dúvidas, nossos pensamentos, nossas lutas e mesmo assim nos chama para perto. Jesus não rejeitou Bartolomeu por causa de sua dúvida. Ele valorizou sua sinceridade, porque Deus prefere um coração honesto a uma fé fingida. Pai amado, obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Ajuda-nos a abandonar nossos preconceitos e julgamentos, que possamos ter um coração sincero diante de Ti. Fortalece nossa fé e ensina-nos a confiar mais em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bartolomeu se tornou um missionário fiel e levou o Evangelho para terras distantes. Aquele homem que começou duvidando, terminou entregando sua vida por Cristo. Mas o próximo apóstolo ficou conhecido justamente pelas suas dúvidas. Um homem que precisou tocar para crer. No próximo episódio, vamos conhecer Tomé. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários: Jesus conhece o meu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a série dos 12 apóstolos. Que Deus abençoe sua vida. Você já passou por um momento em que parecia impossível acreditar? Uma situação tão difícil que até sua fé foi colocada à prova? Se a resposta é sim, você vai se identificar com o apóstolo de hoje. Tomé ficou conhecido na história como o discípulo da dúvida. Mas, será que essa fama é justa? Hoje vamos descobrir que Tomé não era um homem sem fé.
Era um homem ferido, decepcionado e tentando entender uma dor que parecia grande demais para suportar. E foi justamente nesse momento que Jesus lhe deu uma das maiores demonstrações de amor de toda a Bíblia. Quando ouvimos falar de Tomé, geralmente lembramos de uma única frase: se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar o meu dedo nelas, não acreditarei. Mas existe um detalhe que muitas pessoas esquecem. Tomé era um homem extremamente corajoso. Quando Jesus decidiu voltar para a Judéia, mesmo sabendo que corria risco de morte, foi Tomé quem disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso não parece a atitude de alguém sem fé. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. O problema veio depois. Ele viu seu mestre ser preso, humilhado, crucificado e morto. Toda sua esperança parecia ter acabado. Se você está acompanhando nossa série dos 12 apóstolos, já chegamos ao 7º episódio. Já conhecemos Pedro, André, Tiago Maior, João, Filipe e Bartolomeu. Se você perdeu algum episódio, aproveite para maratonar a série. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente naquele momento. Quando os outros contaram o que haviam visto, ele simplesmente não conseguiu acreditar. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, e desta vez, Tomé estava lá. Então Jesus olhou diretamente para ele e disse: coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus não humilhou Tomé, não o expulsou, não o repreendeu diante dos outros. Jesus foi ao encontro da sua dor, foi ao encontro da sua dúvida. E naquele instante, Tomé respondeu com uma das declarações mais poderosas dos evangelhos: Senhor meu e Deus meu. A história de Tomé nos mostra algo maravilhoso. Jesus não abandona aqueles que estão lutando com dúvidas. Ele conhece nossas feridas, nossos medos, nossas perguntas e continua nos chamando para perto. Ter dúvidas não significa abandonar a fé. Muitas vezes significa que estamos buscando respostas sinceras e Deus honra aqueles que o procuram de coração. Pai amado, obrigado porque o Senhor conhece nossas fraquezas e nossas dúvidas. Obrigado porque não nos abandona nos momentos difíceis. Fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Assim como fizeste com Tomé, aproxima-nos da tua presença e renova nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Depois daquele encontro com Jesus, a fé de Tomé se tornou inabalável. Segundo a tradição cristã, ele levou o evangelho até a Índia e permaneceu fiel até o fim de sua vida. O homem que precisou tocar para acreditar se tornou um dos maiores missionários da história da igreja. Mas o próximo apóstolo teve uma história completamente diferente. Ele era considerado um traidor pelo próprio povo. Um homem rico, odiado e desprezado. Mas Jesus viu algo nele que ninguém mais conseguia enxergar. No próximo episódio, vamos conhecer Mateus, o cobrador de impostos que teve sua vida transformada por Cristo. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like. Deixe nos comentários sua mensagem de agradecimento ou um pedido especial a Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que está enfrentando um momento de dúvidas. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a série dos 12 apóstolos. Que Deus abençoe sua vida. Você acredita que Deus pode usar qualquer pessoa? Mesmo alguém rejeitado por todos? Mesmo alguém com um passado cheio de erros? No episódio de hoje da nossa série sobre os 12 apóstolos, vamos conhecer um homem que era considerado um traidor da própria nação. Um homem rico, odiado e desprezado.
mas que recebeu um convite que mudaria sua vida para sempre. Hoje, vamos conhecer Mateus, o cobrador de impostos que trocou a riqueza da terra pelo reino de Deus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Mateus era conhecido como Levi. Ele trabalhava como publicano, cobrando impostos para o Império Romano. Na prática, isso significava cobrar dinheiro do próprio povo para entregá-lo aos ocupantes romanos. E pior, muitos publicanos enriqueciam cobrando valores abusivos. Por isso eram vistos como ladrões legalizados, traidores, homens sem caráter. Ninguém queria se associar a eles, mas Jesus enxergava algo que ninguém mais conseguia ver. Certo dia, enquanto Levi estava sentado em sua mesa de cobrança, cercado por moedas e riquezas, Jesus passou por ali, olhou diretamente para ele e disse apenas 2 palavras: "Segue-me." Foi só isso. Nenhum sermão, nenhuma discussão, nenhuma condenação. Apenas um convite, e o mais impressionante aconteceu. Levi se levantou imediatamente, abandonou sua profissão, deixou sua mesa, deixou sua segurança financeira e passou a seguir Jesus. Se você está acompanhando a nossa série dos 12 apóstolos, já chegamos ao 8º episódio. Já conhecemos Pedro, André, Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu e Tomé. Se você perdeu algum deles, aproveite para assistir aos episódios anteriores. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos apóstolos que ainda vamos conhecer. Depois de seguir Jesus, Levi fez algo surpreendente. Ele organizou um grande banquete em sua casa e convidou justamente aqueles que eram mais rejeitados pela sociedade: publicanos, pecadores, pessoas marginalizadas. Quando os religiosos viram aquilo, ficaram indignados. Mas Jesus respondeu com uma frase que ecoa até hoje: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio para chamar os perfeitos, veio para transformar vidas. E Mateus foi uma dessas vidas transformadas. Aquele homem que antes acumulava riquezas, passou a acumular almas para o reino de Deus. A história de Mateus nos ensina algo poderoso. Deus não define você pelo seu passado. Ele olha para aquilo que você pode se tornar. Talvez as pessoas vejam apenas seus erros. Talvez lembrem apenas dos seus fracassos. Mas Jesus vê o seu potencial. Ele vê quem você pode ser quando entrega sua vida nas mãos dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. A tradição cristã conta que Mateus levou o evangelho para diversas regiões após a ressurreição de Cristo. Mas seu maior legado talvez tenha sido outro. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O homem que trabalhava registrando impostos passou a registrar a vida, os milagres e os ensinamentos de Jesus. Aquele que era odiado por todos se tornou um dos autores mais importantes da história cristã. Mateus nos mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Nenhum passado é forte demais. Nenhum erro é grande demais. Nenhuma vida está perdida demais para ser transformada por Cristo. Mas no próximo episódio, vamos conhecer um apóstolo completamente diferente. Um homem que viveu praticamente no anonimato. Alguém que quase não aparece nos evangelhos, mas deixou uma lição poderosa sobre fidelidade. Amanhã vamos conhecer Tiago Menor. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like. Comente. Jesus transforma vidas. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recomeçar. E inscreva-se no canal para continuar acompanhando a série Os 12 Apóstolos. Que Deus abençoe a sua vida. Você já sentiu que ninguém percebe o que você faz? Que seu esforço passa despercebido enquanto outras pessoas recebem toda a atenção? No episódio de hoje, vamos conhecer um homem que viveu longe dos holofotes, mas permaneceu fiel até o fim. Hoje vamos falar sobre Tiago Menor,
o apóstolo que nos ensina o valor da fidelidade silenciosa. Na Bíblia encontramos dois apóstolos chamados Tiago. O primeiro é Tiago Maior, irmão de João, que já conhecemos nesta série. O segundo é Tiago Menor. E a verdade é que sabemos muito pouco sobre ele. Seu nome aparece poucas vezes nos evangelhos. Não encontramos grandes discursos, milagres famosos ou momentos de destaque. Enquanto Pedro liderava multidões, João recebia destaque entre os discípulos e Mateus escrevia um evangelho. Tiago Menor servia em silêncio. Ele caminhava ao lado de Jesus todos os dias, ouviu os mesmos ensinamentos, testemunhou os mesmos milagres e recebeu a mesma missão que os outros apóstolos. Mas escolheu permanecer fiel sem buscar reconhecimento. Talvez por isso sua história seja tão importante para nós. Vivemos em uma época em que muitos acreditam que só tem valor quem é visto, aplaudido ou reconhecido. Mas Tiago Menor nos mostra exatamente o contrário. Ele entendeu que o mais importante não era que o seu nome fosse lembrado pelas multidões, mas que o nome de Cristo fosse anunciado ao mundo. Mesmo sem ocupar os holofotes, ele continuou firme. Mesmo sem receber destaque, ele permaneceu seguindo Jesus. Porque a sua motivação não era a fama, mas a fidelidade. Se esta série tem fortalecido sua fé, inscreva-se no canal. Já conhecemos Pedro, André, Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E ainda temos grandes histórias pela frente. Tiago Menor nos ensina que servir a Deus não é uma competição. O reino de Deus não funciona pela quantidade de aplausos recebidos. Funciona pela fidelidade do coração. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus reconhece. As maiores recompensas nem sempre vêm dos homens. Muitas vezes elas vêm do próprio Deus. Pai amado, obrigado por nos lembrar que o nosso valor não está na fama ou no reconhecimento das pessoas. Ajuda-nos a permanecer fiéis, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que possamos servir com humildade e perseverança, confiando que o Senhor vê cada passo da nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. A tradição cristã diz que Tiago Menor permaneceu fiel até o fim e morreu como mártir por sua fé. Ele viveu no anonimato diante dos homens, mas jamais foi esquecido por Deus. Sua vida nos mostra que a verdadeira grandeza não está em ser conhecido pelo mundo, mas em ser conhecido por Cristo. Mas no próximo episódio, vamos conhecer um apóstolo completamente diferente. Um homem apaixonado por sua causa, que precisou trocar a revolução pela transformação. Vamos conhecer Simão, o Zelote. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar com sua família e amigos. E lembre-se, Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Que Deus abençoe sua vida. Você conseguiria conviver todos os dias com alguém que defendesse exatamente tudo aquilo que você mais combate? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu entre os discípulos de Jesus. No episódio de hoje, vamos conhecer Simão, o Zelote. Um homem apaixonado por sua causa, disposto a lutar, sofrer e até morrer por aquilo em que acreditava. Mas quando encontrou Jesus, descobriu uma revolução muito maior do que imaginava. O apelido Zelote não era apenas um sobrenome. Ele identificava um grupo político extremamente radical da época. Os zelotes odiavam o domínio romano sobre Israel. Eles acreditavam que a liberdade só seria conquistada através da resistência e, muitas vezes, da violência. Muitos carregavam pequenas adagas escondidas sob as vestes e estavam prontos para atacar aqueles que consideravam inimigos da nação. Simão
fazia parte desse movimento. Sua vida girava em torno da luta política e do desejo de libertar seu povo. Mas tudo mudou quando Jesus o chamou. E talvez o mais surpreendente não tenha sido o chamado. Foi descobrir quem estava sentado ao seu lado. Entre os discípulos estava Mateus. O mesmo Mateus que havia trabalhado cobrando impostos para Roma. Pelas ideias de Simão, Mateus representava tudo aquilo que ele combatia. No mundo comum, eles seriam adversários, talvez até inimigos, mas diante de Jesus, os dois se tornaram irmãos. Cristo mostrou a Simão que a verdadeira transformação não acontece pela força das armas, acontece pela mudança do coração. Simão continuou sendo um homem apaixonado, mas agora sua paixão não era por uma revolução política, era pelo reino de Deus. Se esta série tem fortalecido sua fé, aproveite para se inscrever no canal. Estamos caminhando juntos pelos 12 apóstolos e ainda temos histórias incríveis para descobrir. Sua presença aqui faz toda a diferença. A vida de Simão nos ensina que o Evangelho é maior do que qualquer divisão humana, maior que diferenças sociais, maior que diferenças culturais, maior que diferenças políticas. Jesus pegou homens completamente diferentes e os transformou em uma família. Quando Cristo está no centro, aquilo que nos separa perde a força, e aquilo que nos une se torna muito maior. Pai amado, ajuda-nos a amar mais do que discutir, a compreender mais do que julgar, e a lembrar que nossa identidade principal está em Ti. Transforma nosso coração, assim como transformaste o coração de Simão. Que possamos ser instrumentos de paz, união e esperança. Em nome de Jesus. Amém. A tradição cristã diz que Simão levou o Evangelho para terras distantes e permaneceu fiel até o fim. O homem que um dia acreditou na força das armas, passou a confiar no poder da mensagem de Cristo. Sua vida prova que Deus pode transformar até mesmo as convicções mais profundas quando entregamos nosso coração a Ele. Mas no próximo episódio, vamos conhecer um apóstolo frequentemente confundido com Judas Iscariotes. Um homem lembrado por muitos como o apóstolo das causas impossíveis. Vamos conhecer Judas Tadeu. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar com sua família e amigos. E lembre-se, a maior revolução acontece quando Deus transforma o coração de uma pessoa. Que Deus abençoe sua vida. Você está enfrentando uma situação que parece impossível de resolver, algo que aos olhos humanos não tem saída. No episódio de hoje, vamos conhecer um dos apóstolos mais queridos da história cristã. Um homem que passou séculos sendo confundido com o traidor, mas que se tornou símbolo de esperança para milhões de pessoas. Hoje vamos conhecer Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. Durante muito tempo, muitos cristãos evitavam mencionar o nome de Judas Tadeu. O motivo era simples: o medo de confundi-lo com Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Mas Judas Tadeu era completamente diferente. Seu sobrenome, Tadeu, significa algo próximo de coração generoso ou homem de grande coragem. Ele fazia parte do grupo dos 12 e caminhou ao lado de Jesus durante todo o ministério. Na última ceia, foi ele quem fez uma pergunta importante ao mestre: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa pergunta revela seu desejo sincero de que todas as pessoas conhecessem Cristo. Além disso, Judas Tadeu escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Embora seja uma carta curta, ela traz uma poderosa mensagem de perseverança e fidelidade nos momentos difíceis. Por causa de sua história de fé e coragem, ele passou a ser lembrado por muitos cristãos como o santo das causas impossíveis. Não porque realizasse milagres por conta própria,
mas porque apontava para o Deus que torna possível aquilo que parece impossível aos homens. Se esta série tem fortalecido sua fé, aproveite para se inscrever no canal. Estamos muito felizes por ter você acompanhando cada episódio. E eu tenho uma novidade. Embora amanhã seja o episódio sobre Matias, o último sobre os 12 apóstolos, a série não termina por aí. Teremos um episódio extra muito especial, uma grande surpresa preparada para todos que acompanharam essa jornada até aqui. Então, não perca os próximos vídeos. A história de Judas Tadeu nos lembra que Deus conhece nosso coração mesmo quando somos incompreendidos pelas pessoas. Ele foi confundido por causa do nome, foi muitas vezes esquecido, mas permaneceu fiel até o fim. Sua vida nos mostra que a esperança nunca deve ser abandonada, porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai amado, entregamos em Tuas mãos todas as situações que parecem impossíveis. Fortalece nossa fé quando as respostas demorarem. Ajuda-nos a confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Que a esperança jamais abandone nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A tradição cristã diz que Judas Tadeu pregou o evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia, ao lado de Simão, o Zelote. Ele enfrentou perseguições, realizou seu ministério com coragem e permaneceu fiel até a morte. Sua história nos lembra que não existe problema grande demais para Deus. Mas amanhã vamos conhecer Matias, o homem escolhido para ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes. Uma história pouco conhecida, mas cheia de ensinamentos. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar com sua família. E lembre-se, quando Deus está no controle, a esperança nunca é em vão. Que Deus abençoe sua vida. O que acontece quando uma das pessoas mais próximas de um grupo comete uma traição terrível e deixa uma vaga aberta no maior projeto da história humana? No último episódio da nossa série sobre os 12 apóstolos, vamos conhecer Matias. Ele não foi chamado por Jesus à beira do mar como Pedro, André ou João, mas recebeu uma das missões mais difíceis de toda a história da igreja. Hoje vamos conhecer o homem escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Após a morte de Judas Iscariotes, os discípulos enfrentaram um grande desafio. O grupo dos 12 estava incompleto, e aquilo tinha um significado importante. O número 12 representava as 12 tribos de Israel e simbolizava a missão que Deus havia confiado aos apóstolos. Poucos dias antes do Pentecostes, Pedro se levantou diante dos discípulos e explicou que era necessário escolher alguém para ocupar aquela posição. Mas não poderia ser qualquer pessoa. O escolhido precisava ter acompanhado Jesus desde o início do ministério. Precisava ter visto seus milagres, ouvido seus ensinamentos, testemunhado sua morte e também sua ressurreição. Entre todos os discípulos, apenas 2 homens atendiam aos critérios: José Barsabás e Matias. A igreja então fez algo extraordinário. Eles oraram, pediram direção a Deus e confiaram que o Senhor mostraria quem deveria ser escolhido. Após lançarem sortes, o nome indicado foi Matias. Mas não pense que ele surgiu do nada. Matias já caminhava com Jesus havia muito tempo. Ele fazia parte daqueles discípulos fiéis que serviam longe dos holofotes. Enquanto outros apareciam, ele permanecia aprendendo, observando e servindo. E quando chegou o momento certo, Deus o chamou para uma missão maior. Sua história nos lembra que os anos de preparação nunca são desperdiçados. Deus vê aqueles que servem em silêncio e sabe exatamente quando é hora de colocá-los na linha de frente. Se esta série fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal.
Cada curtida, comentário e inscrição ajudou esta série a alcançar mais pessoas, e sua participação foi fundamental nessa jornada. Estamos muito próximos da meta de inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. A vida de Matias nos ensina uma verdade poderosa. Nem sempre Deus nos chama primeiro, nem sempre somos os mais conhecidos, nem sempre estamos no centro das atenções. Mas quando chega o momento certo, Deus sabe exatamente onde nos encontrar. Aquilo que parece atraso pode ser apenas preparação. Pai amado, obrigado porque o teu plano não falha. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, sabemos que o Senhor continua trabalhando. Ajuda-nos a permanecer fiéis enquanto esperamos o momento certo, que nunca percamos a confiança em teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. A tradição cristã afirma que Matias dedicou o restante da sua vida à pregação do Evangelho e permaneceu fiel até o fim. O homem que entrou por último no grupo mostrou a mesma coragem dos demais apóstolos. Hoje, encerramos a jornada individual dos 12 apóstolos. Conhecemos suas virtudes, seus erros, suas dúvidas, suas quedas e a forma como Jesus transformou cada um deles. Mas antes de concluirmos definitivamente essa série, eu preparei um episódio especial. Existe um momento da história em que praticamente todos esses homens estiveram reunidos pela última vez ao lado de Jesus. Uma noite cercada de detalhes, símbolos, curiosidades e ensinamentos que muitas pessoas nunca perceberam. No próximo vídeo, vamos descobrir os segredos, os significados e os detalhes mais impressionantes da Santa Ceia. Quem estava sentado ao lado de Jesus? O que Judas fez naquela noite? Por que Pedro não entendeu o que estava acontecendo? E quais mensagens daquela mesa continuam impactando nossas vidas até hoje? Então, não perca esse episódio especial de encerramento. Muito obrigado por acompanhar essa jornada. Nos vemos no especial da Santa Ceia. Que Deus abençoe sua vida. Você já percebeu que a Santa Ceia foi muito mais do que um simples jantar? Naquela mesa estavam sentados homens que mudariam a história da humanidade. Um deles trairia Jesus poucas horas depois. Outro o negaria 3 vezes. Alguns ainda discutiam quem era o maior entre eles. E mesmo sabendo de tudo isso, Jesus escolheu amar cada um deles até o fim. Aquela noite foi repleta de detalhes, símbolos e acontecimentos que muitas vezes passam despercebidos quando lemos a Bíblia. Hoje vamos descobrir curiosidades impressionantes sobre a Santa Ceia e entender por que ela continua impactando milhões de pessoas mais de 2000 anos depois. Depois de 3 anos, caminhando ao lado dos discípulos, Jesus chega ao momento mais importante do seu ministério terreno. Era a celebração da Páscoa judaica. Todos os anos, os judeus celebravam a libertação do Egito, lembrando o cordeiro sacrificado e o sangue colocado nos umbrais das portas. Mas naquela noite algo extraordinário aconteceria. Jesus estava prestes a mostrar que ele próprio era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Enquanto os discípulos viam apenas uma refeição tradicional, Jesus enxergava a cruz que se aproximava. Um detalhe interessante é que a ceia não aconteceu por acaso. Jesus enviou discípulos para preparar o local com antecedência. Tudo estava cuidadosamente planejado. Outro detalhe pouco lembrado é que os discípulos provavelmente não estavam sentados em cadeiras como imaginamos. Na cultura da época, eles se reclinavam ao redor de uma mesa baixa. Isso ajuda a entender várias cenas descritas nos evangelhos. Foi nessa posição que João ficou próximo de Jesus. Foi nessa posição que Judas recebeu o pão das mãos do Mestre. E foi nessa posição que aconteceram algumas das conversas mais importantes da história. Mas talvez o momento mais impactante tenha ocorrido antes mesmo da refeição.
Jesus se levantou, pegou uma toalha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Era uma tarefa reservada aos servos. O Rei dos Reis assumiu a posição do menor entre todos. Pedro ficou chocado. Não conseguia aceitar aquilo, mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E existe um detalhe impressionante. Jesus também lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que seria traído poucas horas depois, mesmo sabendo que Judas já havia negociado sua entrega, mesmo sabendo exatamente o que aconteceria. Isso revela um amor que vai além da lógica humana. Antes de continuarmos, quero agradecer a todos que acompanharam esta série dos 12 apóstolos. Se esta jornada fortaleceu sua fé, compartilhe o link desta série com sua família, seus amigos e seus grupos de WhatsApp. Muitas pessoas ainda não conheceram essas histórias transformadoras. O link da playlist completa estará na descrição deste vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Sua ajuda faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Outro detalhe curioso é que naquela mesma noite, os discípulos discutiam sobre quem seria o maior. Imagine a cena: Jesus prestes a enfrentar a cruz, e alguns discípulos ainda preocupados com posição e reconhecimento. Foi então que Cristo ensinou uma das maiores lições de humildade da história. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Depois veio o momento mais conhecido da Santa Ceia. Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu o pão e disse: este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e declarou: este é o meu sangue da nova aliança. Naquele instante, a Páscoa ganhava um significado completamente novo. O cordeiro sacrificado no Egito apontava para Jesus. Jesus tomou o pão. O libertador definitivo não seria Moisés, seria Cristo. Outro personagem importante naquela mesa era Pedro. Com toda a sua confiança, ele declarou que jamais abandonaria Jesus. Mas naquela mesma noite, ouviria uma das profecias mais dolorosas de sua vida. Jesus anunciou que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer. E exatamente assim aconteceu. Também foi naquela noite que Judas saiu para consumar sua traição. Após receber o pedaço de pão, ele deixou a mesa. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia. Mesmo diante da traição, do sofrimento e da cruz, ele permaneceu firme, porque seu amor pela humanidade era maior que sua própria dor. Talvez a maior lição da Santa Ceia seja esta: Jesus conhecia perfeitamente cada pessoa sentada naquela mesa. Conhecia suas qualidades, conhecia seus defeitos, conhecia seus medos, conhecia suas futuras falhas e, mesmo assim, escolheu permanecer com eles. Isso significa que Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama apesar das nossas imperfeições. A Santa Ceia é um lembrete de graça, um lembrete de perdão, um lembrete de que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Pai amado, obrigado porque o teu amor é maior do que as nossas falhas. Obrigado porque o Senhor continua nos chamando mesmo quando erramos. Ajuda-nos a viver com humildade, amor e espírito de serviço. Que possamos lembrar diariamente do sacrifício de Jesus por nós. Fortalece nossa fé, guia nossos passos e ensina-nos a amar como Cristo amou. Em nome de Jesus. Amém. Hoje encerramos oficialmente nossa jornada pelos 12 apóstolos. Durante essa série, conhecemos homens comuns, homens com defeitos, dúvidas, medos e limitações. Mas homens que tiveram suas vidas completamente transformadas pelo encontro com Jesus. Pedro, André, João, Tiago, Tomé, Mateus, Bartolomeu, Filipe, Tiago Menor, Simão, Judas Tadeu e Matias. Cada um deles deixou uma lição que continua viva até hoje.
Se você acompanhou esta série até aqui, escreva nos comentários qual episódio mais marcou sua vida. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa, e que a mensagem de Cristo continue transformando corações. Fique com Deus.